Você já se sentiu diante de uma porta fechada? Como se o caminho estivesse bloqueado, como se toda tentativa fosse em vão, como se ninguém percebesse o quanto você tem batalhado. Talvez você esteja nessa fase agora, em que envia currículos, se prepara para entrevistas. Ora, acredita, mas ainda não vê a resposta. E talvez a sensação que domina o seu coração seja esta: parece que nada se move. Mas e se eu te disser que enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus já está preparando uma porta que vai se abrir diante de você? E se essa espera não for rejeição, mas apenas o tempo de Deus preparando o momento certo? Hoje, no 6º dia da nossa campanha, nós vamos orar por portas abertas e oportunidades inesperadas. Na Bíblia, existem várias histórias que nos lembram que uma porta aberta de Deus é diferente de qualquer oportunidade comum. Pense em Pedro, por exemplo, em Atos 12. Ele estava preso, acorrentado, guardado por soldados, e todas as portas pareciam fechadas. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas enquanto a igreja orava por ele, o Senhor enviou um anjo. As correntes caíram, os guardas ficaram paralisados, e quando Pedro se levantou, as portas de ferro da prisão se abriram sozinhas. Ninguém poderia prever isso. Foi um milagre, foi Deus abrindo uma porta onde não existia nenhuma possibilidade. E não foi apenas Pedro. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles não tinham saída. Atrás estava o exército de Faraó, diante deles um mar intransponível. Aos olhos humanos não havia porta, mas Moisés estendeu a mão e o mar se abriu em 2 paredes de água. Aquilo não era apenas uma passagem, era uma porta sobrenatural criada pelo próprio Deus. E o que parecia o fim se tornou o começo de uma nova fase. Talvez você também esteja diante de um mar fechado ou de uma prisão que parece não se mover. Mas eu quero que você entenda algo. As portas de Deus não dependem de fechaduras humanas, não dependem de burocracia, não dependem de favoritismo. Quando Ele decide abrir, ninguém pode fechar. Quando Ele decide mover, ninguém pode impedir. E pense ainda em Paulo e Silas em Atos 16. Eles estavam presos louvando a Deus na madrugada quando um terremoto abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Mais uma vez, uma porta inesperada foi aberta. Eles não estavam esperando, não estavam pedindo libertação naquele momento. Estavam apenas adorando. E mesmo assim, o poder de Deus veio e abriu o que estava fechado. Isso nos ensina que muitas vezes a porta se abre não porque você está batendo nela, mas porque a sua adoração e a sua fé atraem o mover de Deus. Agora pense comigo. E se a oportunidade que você tanto espera não vier pelo caminho mais lógico, mas pelo caminho mais improvável? E se Deus quiser mostrar a você que Ele pode usar até pessoas desconhecidas, situações inesperadas, ambientes improváveis para abrir uma nova fase da sua vida? Quantas vezes nos apegamos a um único meio, como se aquela fosse a única porta possível? Mas a verdade é que Deus é criador de portas. Onde não existe, Ele cria. Onde ninguém imagina, Ele levanta. Talvez você esteja esperando a resposta de uma empresa, mas a porta pode vir de outra totalmente diferente. Talvez você espere a ajuda de alguém específico, mas Deus pode usar alguém que você nunca pensou. Ele fez isso com Elias, enviando alimento por corvos, um meio que ninguém imaginaria. Ele fez isso com a viúva de Sarepta, que só tinha um pouco de farinha e azeite, mas se tornou instrumento de provisão. Ele pode fazer isso com você também, abrindo uma porta por onde você menos espera. Agora feche os olhos e imagine. Você diante de várias portas. Algumas parecem grandes, chamativas, mas não se abrem. Outras parecem pequenas, discretas, e você quase não dá atenção. Mas de repente, uma dessas portas silenciosas começa a se mover. Você percebe que não foi sua força, não foi seu esforço, mas a mão de Deus abrindo. E quando você entra, tudo faz sentido. Aquela era a porta certa, no tempo certo, preparada especialmente para você. E se eu te disser que essa porta já está sendo preparada neste momento? E se eu te disser que enquanto você ora comigo hoje, o Senhor já está movendo peças invisíveis
para alinhar tudo em favor da sua vida. Você pode não ver agora, mas o processo já começou. Vamos então orar juntos, pedindo que o Senhor abra as portas certas e prepare oportunidades inesperadas. Senhor Deus e Pai amado, neste 6º dia da campanha, eu me coloco diante de Ti pedindo que o Senhor abra as portas que ninguém pode fechar. Pai, eu entrego diante de Ti cada currículo enviado, cada entrevista feita, cada esforço que já realizei. Eu sei que a minha força é limitada, mas o Teu poder é ilimitado. Então eu clamo, abre as portas certas, derruba os muros que estão diante de mim, remove os cadeados invisíveis que têm travado a minha vida profissional. Assim como Pedro viu a porta da prisão se abrir sozinha, assim como Israel viu o mar se abrir diante dos seus olhos, assim como Paulo e Silas viram as correntes caírem, eu oro para que o Senhor faça o impossível acontecer também em minha vida. Abre oportunidades inesperadas, cria caminhos novos, surpreende-me com o Teu favor. Pai, eu rejeito toda mentira que diz que não há mais saída. Eu rejeito todo pensamento de fracasso, toda voz de desânimo, todo peso que tenta me paralisar. Eu declaro que as portas do céu estão abertas sobre mim. Eu declaro que o favor do Senhor vai me conduzir à oportunidade certa, no tempo certo. Senhor, eu oro também para que quando a porta se abrir, eu tenha sabedoria para entrar. Que eu não me perca em orgulho, que eu não desperdice a oportunidade, mas que eu use cada chance para glorificar o Teu nome e abençoar vidas. Porque eu sei que a porta não é apenas para mim, é para que outros sejam alcançados através de mim. Eu declaro em nome de Jesus que novas oportunidades vão surgir, que ligações inesperadas vão chegar, que convites vão aparecer, que pessoas que eu nunca imaginei vão lembrar do meu nome. Eu declaro que as portas certas vão se abrir diante de mim. Amém. Talvez enquanto você orava tenha vindo à sua mente uma porta específica que não se abriu. Talvez você tenha lembrado de algo que perdeu e pensou, por que Deus não deixou aquilo acontecer? Mas eu quero que você entenda, portas que não se abriram não foram fracasso, foram livramento. O Senhor fechou porque não era o caminho certo. Ele guardou você de dores maiores, de frustrações que você não via. E hoje Ele está preparando não qualquer porta, mas a porta certa, a porta que traz paz, dignidade, crescimento e propósito. E aqui está algo importante. Muitas vezes nós queremos qualquer porta, mas Deus quer a melhor porta. Você pode estar pedindo apenas uma saída, mas Ele está preparando um caminho. Você pode estar pedindo apenas um emprego, mas Ele está preparando um propósito. E quando essa oportunidade chegar, você vai olhar para trás e agradecer por todas as portas que não se abriram. Então guarde isso no coração. Ainda que agora pareça demorado, ainda que a espera doa, não é silêncio de abandono, é silêncio de preparação. A porta que está vindo não será pequena, não será instável, não será temporária. Será uma porta firme, segura e alinhada com o propósito de Deus para você. E amanhã nós vamos orar pelo 7º e último dia desta campanha. Vai ser o momento de consagração, o dia em que colocaremos diante de Deus não apenas nossos pedidos, mas também nossa gratidão. Você não pode faltar, porque o encerramento desta jornada é também o início de uma nova fase. Até lá, declare nos comentários: eu creio que as portas certas vão se abrir diante de mim. Escreva isso em fé, porque cada declaração é uma chave espiritual que abre espaço para o agir de Deus. E lembre-se, portas humanas podem se fechar, mas quando Deus decide, nada pode impedir. O tempo da oportunidade está chegando, e a mão que abre é a mão que sustenta. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, porque a sua fé pode alcançar outras vidas e multiplicar esta corrente de oração.